Bom dia a todas. Hoje, 23 de junho de 2025, uma segunda-feira abençoada. Estamos aí trabalhando temas que nós já iniciamos ontem, gerenciando o tempo com sabedoria. E o subtema hoje é a sabedoria no planejamento e na organização. E eu quero convidar essa preciosa que eu acho que é a área dela, né? Essa questão de planejamento, organização, ela gosta muito desse tema e ela vai transbordar nas nossas vidas. Amanda! Bom dia. Semana começando, segunda-feira, né? E aí a gente vai falar sobre planejar e organizar, né? Como é que a gente pode fazer? E nosso versículo, né, de referência que a gente vai usar hoje, nós vamos meditar nele, está lá em Provérbios 21:5, que fala assim: Os planos do diligente conduzem à abundância, mas todo apressado acaba em pobreza. Então, Provérbios, né, é o livro da sabedoria, e aí ele fala sobre a diligência, né? Mas o que que é ser diligente? Muita gente sabe, né, o que é ser diligente, mas tem pessoas que não, que veem esse nome e não sabem o que que é. Então, uma pessoa diligente é uma pessoa muito zelosa no que faz, é uma pessoa muito cuidadosa, né? É uma pessoa que está sempre atenta aos detalhes, uma pessoa que é aplicada no que faz, empenhada de fato, né, de verdade, assim, uma pessoa que eu acredito que ser diligente é uma pessoa que sabe para onde está indo, né, e aonde quer chegar. E aí, uma pessoa diligente não é uma pessoa apressada, né, não é uma pessoa. Ai, meu Deus, eu quero tudo para logo, eu quero tudo para agora, né? Que aí, é assim, as pessoas apressadas, elas agem por impulsividade, sem calcular a rota, né? E aí, às vezes, essa falta de calcular a rota acaba fazendo coisas que não é para fazer, coisas sem pensar. E aí, isso gera um prejuízo no tempo, né? A gente sabe que o nosso tempo, ele é muito precioso. Ele é algo assim que a gente tem que usar mesmo de forma intencional todos os dias. Por quê? Porque o Senhor nos fez para um plano maior. O Senhor nos deu, ele nos dá os dias para que a gente cumpra um plano maior. E aí a gente precisa estar alinhado, a gente precisa estar dentro dessa diligência, de acordo com a vontade do Senhor, para seguir o tempo, as coisas no tempo certo, de maneira certa, né? Porque senão, às vezes, a gente fica com uma sensação que a vida está passando e a gente está olhando a vida na janela, pela janela. E aí a gente não tá, é como se as pessoas estivessem vivendo as suas vidas, conquistando as suas coisas, e eu tô parada. Às vezes a gente tem essa sensação. Por quê? Eu acho que isso acontece muito porque a gente não está realmente focado no que a gente precisa fazer na nossa vida, né? Então, o planejamento e a organização são importantíssimos nesse passo de a gente gerenciar o nosso tempo. Eu acho que primeiro eu preciso identificar aonde é que eu quero chegar, quais são os meus objetivos, né, em todas as áreas da minha vida. Como é que eu quero meu emocional, como é que eu quero minha saúde, como é que eu quero a minha vida espiritual, como é que eu quero a minha área com os filhos. Eu preciso ter clareza de todas as coisas que eu quero para que eu possa colocar isso dentro dos meus planos diários e ser diligente em cada passo. Às vezes a gente quer algo muito grande, né? Muito grande. É como se fosse uma construção, né? Ah, eu quero uma mansão, eu quero uma casa.
Mas para que essa casa seja construída, precisa de quê? Precisa de um tijolinho, né? Ser colocado um tijolinho de cada vez, colocar todas as coisas no lugar. A construção de uma casa, às vezes, a gente tem que trabalhar tanto o alicerce, né? É tanta bagunça, é tanta coisa, até que a casa fique pronta. E isso acontece com a nossa vida também. Às vezes a gente pensa aí também que está tudo bagunçado, que está tudo desorganizado, que está tudo fora de ordem. Mas quando a gente resolve planejar as coisas e organizar tudo, aí a gente vai ver a construção, a gente vai começar a ver as coisas acontecerem, a gente vai começar a ver os frutos da nossa vida. Então, eu preciso entender aonde é que eu quero chegar. E quando eu me pergunto aonde é que eu quero chegar, eu também, né, coisa de coach, eu também preciso saber onde é que eu estou. Porque tem coisas que a gente precisa organizar primeiro para depois viver aonde a gente quer chegar. Então, isso é um passo de cada vez. E aí, eu preciso me organizar em muitas coisas, muitas coisas. E aí vem o quê? Vem a procrastinação também, né? Que é um algoz, que é como se fosse o vilão de quem quer. Assim, tem muitas mulheres que sonham ser organizadas, mas não são, né? Na verdade, são procrastinadoras. E essa palavra aqui, primeiro, foi um tapa em mim, né? Muito assim, porque assim, a procrastinação, ela é algo muito sutil. É aquela coisa, não, isso aqui é facinho, eu deixo para amanhã. Aí eu vou adiando, vou adiando, vou adiando. Então, algo que era uma tarefa muito simples de se fazer, às vezes vira uma emergência, vira uma urgência. Ah, não, eu preciso ir no médico, mas eu vou adiando, e aí eu vou acabando negligenciando a minha saúde, que acaba dando, é, prejudicando todas as outras áreas. E aí, às vezes, a gente vê uma coisa errada com o nosso filho. Não, agora eu não vou lidar com isso, não. Deixa que depois eu vejo isso. E aí a gente acaba não se posicionando na maneira correta, né? Porque a organização, ela não é só a gente escrever num papel exatamente o que a gente quer. A organização é a gente entender, é a gente estar com as nossas emoções alinhadas, é a gente perceber que algumas coisas que não estão legais na nossa vida, e a gente tomar uma posição também. Isso também é organização. Isso também é planejar. E eu penso que esse planejamento e organização é algo que vem de dentro. Primeiro, algo começa a crescer em nós, né? Começa essa questão de transformar a mente, a gente começa a se nutrir de objetivos, de coisas boas. Deus quer que a gente viva coisas boas. E aí, quando a gente começa a querer muito, a transbordar, é, é, isso vem para fora. Essa organização, ela acontece de forma natural, no nosso ambiente, né? É quando a gente começa a entender quais são as nossas prioridades. E dentro da organização, eu preciso entender realmente quais são as minhas prioridades. Então, a primeira pergunta, a primeira não, eu já fiz quantas perguntas? Duas. Então, a terceira pergunta é: em qual momento eu estou? Qual é o momento que eu estou? Porque assim, cada uma de nós estamos numa fase. Por exemplo, a Dai e a Ju estão com filhos pequenos. Eu já estou com filhas adolescentes. Então, cada uma, a Regina, os filhos já casaram. Então, cada uma está num momento diferente. E quando cada uma está num momento diferente, isso me permite a não comparar a minha vida com a de ninguém. Por quê? Porque eu estou vivendo o meu tempo, a minha história.
Tem umas que já podem viver com mais tranquilidade algumas coisas, outras não, como as que estão com criança pequena, elas ainda não podem, não tem tanto, a gente sabe que não tem tanta liberdade de tempo, que agora realmente é que elas têm que pedir para o Senhor remir o tempo, né? Essa questão de planejamento e organização, uma criança pequena tem que ser muito mais bem alinhada, tem que ser muito, porque a gente sabe que está na fase de formação cognitiva, então é uma série de coisas. Então eu preciso entender qual é o meu momento agora. Qual é o meu momento, qual é a área que mais precisa de atenção agora? Qual é o que eu preciso organizar agora e o que eu preciso, o que eu posso deixar um pouquinho ali de lado, mas também colocar dentro da minha agenda. E aí, no coach, a gente usa muito a agenda extraordinária, que é o quê? Quais são as minhas prioridades para aquela semana? Se eu vejo que meu casamento não está muito bom, se eu preciso nutrir também, né? Não é só não estar muito bom. Mesmo estando bom, eu preciso nutrir. Então, o que que eu preciso colocar ali? Tempo de qualidade com uma pessoa, com o meu companheiro, com o meu marido, né? Com o meu esposo. Eu preciso colocar na minha agenda tempo de qualidade com os meus filhos, até o momento de ligar para os meus amigos, um momento de ler um livro que cuida do intelectual, um momento de assistir algumas coisas com as crianças. Então, na agenda, a agenda da gente não é só para a gente preencher horários, mas é para a gente, a nossa agenda é para colocar ali o que é importante, para que tudo aquilo, para que as nossas áreas da nossa vida sejam alimentadas ali. E aí, eu li o livro da Mary Kay. A Mary Kay é uma empreendedora, né, de sucesso, uma mulher de resultado, todo mundo vê. E ela colocou num dos capítulos do livro dela que a gente precisa definir quais são as nossas prioridades. E dessas prioridades, listar 6 coisas importantes que eu preciso fazer no dia, né? Se a minha prioridade é família, é bem-estar, o meu lar é um lugar de paz e amor, eu preciso colocar um tempo. Se é importante para mim, eu coloco um tempo para limpar a minha casa, para preparar a casa para as minhas filhas, porque eu vejo que elas se sentem muito amadas com isso, tendo a casa limpa, cheirosa. Então, e é uma maneira, às vezes, que Deus usa de ministrar no coração das pessoas que estão perto da gente. No trabalho também, a gente precisa ter o tempo de trabalho ali, das 9 a minha agenda, agora eu não tenho agenda, que é muito, muito solto. Mas a minha agenda antes no trabalho era tipo de 9 às 11, fazia todas as tarefas assim com muita diligência mesmo, sabe? Tudo anotadinho, tudo, e ia fazendo para que eu entendesse o que realmente estava acontecendo ali na minha vida, se eu estava chegando ao meu objetivo. Os livros também eu colocava na minha agenda que eu tinha que ler, colocava tempo de qualidade com as minhas filhas, tempo de qualidade com o meu ex-marido. Então, tinha toda uma condução, mas na agenda da gente, a agenda não é nossa dona. Nós que somos donas dela. Também a gente não pode virar muito escravo disso, a gente precisa ter uma, assim, uma flexibilidade também. Então, a procrastinação, como eu falei, ela é um algoz ali dessa diligência toda. Então, a pergunta que eu quero também fazer hoje é qual é o passo que eu posso dar hoje para chegar mais perto dos meus objetivos? Qual é a única coisa que eu posso fazer hoje para mudar, para me fazer andar cada vez mais perto em direção ao meu objetivo hoje? Todas nós queremos chegar em alguma coisa ou mudar alguma situação na nossa vida, e para isso a gente precisa ser diligente mesmo, intencional.
E assim, o tempo é algo é algo muito precioso que Deus nos deu. E uma vez até eu comecei a me incomodar com isso, tipo, Senhor, eu tô achando que a minha vida tá muito à toa. Eu não quero mais ter uma vida sem sentido. Eu quero acordar todos os dias com uma intenção. Eu quero que a minha vida tenha sentido. Eu quero te servir. Eu quero fazer alguma coisa que eu não que eu não sinta que eu estou jogando meu tempo fora. E aí o Senhor ele vai dando os passos. Só que assim, a gente tem muitos sonhos. A gente quer muitas coisas, viver muitas coisas na vida, né? Quem é empreendedor, né, com certeza não tem sonhos pequenos, tem grandes coisas para que quer viver. Eu sei que cada uma de vocês que estão aqui querem viver promessas, e as promessas do Senhor não são pequenas. E aí, às vezes, a gente mesmo acaba se auto-sabotando. Por quê? Porque a gente é tão acostumado a não viver grandes coisas, ou tá, ou com pouco, ou, não sei, com coisas que a gente não é muito acostumado a viver grandes coisas, né? Só que aí, como a gente não foi acostumado, ou tem crenças, muitas crenças, né, que precisam ser desfeitas, crenças negativas, crenças limitantes, eu preciso entender também, quando eu penso nessa questão de ser diligente, eu preciso entender se eu me sinto realmente merecedora de viver essas grandes promessas, né? Seja lá qual for o seu objetivo, será que você se sente realmente merecedora de viver essa abundância que o diligente colhe? Né? Será que você se sente realmente capaz, né? Como é que você se vê nesse trajeto todo de ser empreendedora, de ser mãe, de ser esposa, né? Será que você se sente realmente? Será que a tua identidade ela está firmada para viver tudo isso? Então o planejamento, ele não é só algo que a gente escreve, mas é algo que está muito ligado às nossas emoções também. Então, quanto mais eu sou diligente, quanto mais eu tenho foco, eu tenho disciplina nos meus sonhos, é, hum, vai chegar um tempo que assim, nem todos os dias são produtivos. Sempre vai ter um dia que a gente não é produtiva e isso também tem a ver com autoconhecimento. Por exemplo, eu sei que na minha segunda-feira ela é muito produtiva, então eu aproveito toda a minha energia para fazer o máximo de coisas que eu posso fazer, porque eu sei que meu corpo ele tá propício a isso. Segunda, terça, só que na quinta-feira eu não sei por quê, a minha bateria já está acabando. Então, na quinta-feira, eu não faço nada. Na quinta-feira, eu só vou na academia e vou de tarde. Eu faço as coisas assim, as coisas mais leves que precisam ser feitas. Mas a minha agenda já está. Geralmente, a minha agenda tá, tipo, tá com tudo em ordem. Então, na quinta-feira, eu tiro para descansar, para relaxar. Aí na sexta-feira eu já dou o gás de novo, porque eu já descansei. Então a nossa agenda também, a gente tem que estar na nossa agenda. A gente precisa se entender qual é o meu dia mais produtivo, qual é o meu dia menos produtivo, para que eu possa organizar isso tudo. A gente precisa ser muito estratégica, né? Então, faltam 3 minutos que eu preciso falar, né? Então, quando eu faço o que tem que ser feito no tempo certo, se torna prazeroso.
E quando eu procrastino, se torna algo negativo, às vezes traz prejuízo. E geralmente, quando a gente faz tudo no tempo certo, a vida fica mais leve, a vida fica mais organizada, e aí a gente consegue até desfrutar mais das nossas coisas, né? E aí, vou falar outra coisa aqui. Aí fala bem aqui, né? Agir apressadamente, ao contrário, pode nos levar a erros, retrabalhos e até a pobreza. Nesse contexto, pode significar não apenas a falta de recursos materiais, mas também a perda de oportunidades, saúde e paz interior. Deus nos chama a agir com calma e clareza, confiando que o tempo dedicado ao planejamento será recompensado com resultados melhores e mais duradouros. Então, isso aqui falou comigo assim, porque Deus, ele não gosta de atalhos. Deus não é o Deus de atalhos. Jesus Cristo, ele é o caminho. Então, o Senhor, ele é uma pessoa ele é de o caminho, ele trabalha com processos. E às vezes, quando a gente está muito focado no objetivo, a gente quer que aconteça logo, 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 e pronto, né? E aí isso gera ansiedade, isso gera pressa, isso gera uma inquietação na gente, e isso leva a gente a errar muitas vezes, né? A perder tempo. E aí o Senhor, ele não, ele ontem falou muito com isso, o Senhor não gosta de atalhos, o Senhor ele quer que a gente cumpra cada etapa da nossa vida diligentemente. Quantas pessoas a gente vê por aí em atalhos? É muito nítido, né? E aí, às vezes, a gente até se compara. Tem pessoas que estão vivendo de atalhos e que caem muito rápido. Então, é melhor a gente seguir um processo, ainda que em passos lentos, e alcançar os frutos. Porque todos os dias, se eu me organizo, se eu trabalho de uma forma intencional, se eu faço as coisas com clareza, né, com calma, dando um passo de cada vez, não tem para onde correr, eu vou colher. Se eu planto coisas boas, eu vou colher coisas boas. Se eu planto coisas ruins, eu vou colher coisas ruins. Então, a gente tem que estar o tempo inteiro focado no que a gente está semeando a cada dia. E aí, vamos tirar uma foto, agora. Isso, Amanda, obrigada. Vamos abrir as câmeras, meninas, para a gente fazer nossa foto. Aí depois a Amanda vai fazer as considerações dela, né? E a Day assume para orar. Alguém mais vai abrir? Cadê as corajosas de segunda-feira? Deixa eu tirar aqui. Ai, muito bem, tão lindas. Vamos lá. Aí, sorrindo, Amanda. Já fiz aqui, Amanda. Pode fazer suas considerações, quiser abrir para participação, tá? Que aí eu vou levar a Maria Eduarda na escola e você e a Day finalizam aí, tá bem? Tá bom. É Só com falar aqui sobre as aplicações para o empreendedor. Reconheça a importância de ter um plano claro para as suas atividades diárias e para seus projetos maiores. Divida grandes metas em pequenas tarefas para facilitar o andamento e reduzir o estresse. Evite agir por impulso ou com pressa, buscando sempre a clareza antes de executar uma ação. Peça a Deus sabedoria para definir prioridades e disciplina para cumprir suas tarefas. Entenda que a organização é uma forma de respeitar o tempo dado por Deus e de cuidar de sua saúde mental. Então, vamos orar, né, pedindo a Deus, né, sabedoria para o dia de hoje, para essa semana. Senhor, dá-me sabedoria, Senhor, para planejar o nosso tempo e organizar as nossas tarefas com diligência. Ajuda-nos a evitar a pressa e a procrastinação, para que possamos agir com foco e propósito. Ensina-nos a administrar nossos dias de forma que te glorifique e que alcancemos os objetivos que preparastes para nós. Em nome de Jesus, amém.
E, a última palavra que eu quero deixar é assim: acreditem nos sonhos de vocês, acreditem que vocês vão viver coisas grandes, os seus objetivos. Acreditem, não deixem de sonhar. José, ele teve um sonho, né? Ele teve um sonho. José do Egito teve um sonho. E ele teve acho que todos conhecem a história dele. Ele foi vendido pelos irmãos, ele foi para uma casa de Potifar, depois ele foi injustiçado, né? Foi preso. Independente das circunstâncias, José não deixou de fazer o que precisava ser feito, né? Ele foi fazendo, ele foi. Eu acho assim, eu creio que ele foi um grande exemplo de ser uma pessoa diligente, porque mesmo estando nos lugares que ele estava, nos ambientes que ele estava, ele não deixou de ser alguém que fazia as coisas com excelência, né? Então, que nós possamos ser mulheres excelentes em todo o tempo. Nenhuma tarefa é simples demais, nenhuma tarefa é irrelevante para Deus se a gente está onde a gente está. Em cada coisa, em cada papel que a gente exerce hoje, Deus nos colocou para fazer, para que nós possamos dar frutos para Ele, para que nós possamos glorificar o nome dEle. Então, toda tarefa é importante, até a tarefa de lavar uma louça, né, de deixar a casa limpa, a tarefa de estar no seu trabalho e a sua mesa ser o tempo todo limpa. É, a gente exala o perfume de Deus na simplicidade. E quando chega um momento, nós somos honrados. Não é porque a gente, assim, claro que a gente gosta muito de ser honrado, né? Mas o Senhor, ele não deixa passar em branco, né? E aí José chegou a ser, porque ele continuou a jornada dele, ele viveu os sonhos dele, porque o Senhor mostrou para ele um sonho. E ele acreditou de todo o coração que ele ia viver aquele sonho. E ele viveu infinitamente mais, eu acho, eu creio, do que ele pensava que ia viver. Então, se aconteceu isso na vida dele, vai acontecer na nossa vida também. Se a gente permanecer firme na caminhada, né? Dar um passo de cada vez, ser organizada, entender realmente onde a gente quer chegar. Então, é essa palavra que eu deixo hoje e alguém quer contribuir com mais alguma coisa? Eu quero, Amanda. Enquanto você Pode falar. falava, hoje eu acordei às 5 da manhã. Eu não fiz nada ontem no domingo, né? Só descansei. Mas a casa estava daquele jeito, né? E ela precisava da minha atenção. E pelas madrugadas, meu Deus, é muita coisa para fazer. Eu disse, não, você vai descansar, você vai dormir, e você vai acordar bem e vai fazer tudo que precisa ser feito. E eu tenho vivido muito isso, sabe, Amanda? É, exercitar a excelência em tudo aquilo que eu for fazer. O simples, fazer com excelência. Porque é como para o Senhor, né? E ter essa habilidade de planejar realmente diminui o, aquilo que o estresse e a ansiedade pode nos trazer. Então, assim, a dica que eu deixo é para quem não tem, assim, o costume, né, de pôr no papel, fica um pouco mais fácil. Eu já tentei várias vezes fazer meu cronograma de atividades, mas não dá certo no papel. Eu disse, quer saber? Eu vou fazer um dia aqui do jeito que eu estou pensando, e se der tudo certo, aí eu vou colocar no papel. E assim eu fiz. Fiz todas as tarefas, digo, assim dá certo. E eu tenho vivido isso. E quanto mais a nossa mente está organizada, mais a casa, as relações, os ambientes, eles refletem essa organização. E isso